Hoje vamos conhecer um pouco da história do valadarense Lírio Cabral. Desde criança já jogava bola na rua com os amigos e ao longo da vida sempre esteve envolvido com o esporte. Quando criança, os jogos eram as peladas no meio de rua, né? Chutando tijolo, chutando tudo, porque não tinha. Mas posteriormente, quando eu fui estudar no Colégio Evangélico de Alto Jequitibá, eu fui com 12 anos. Porque aqui não tinha curso de ginásio. Então lá eu fiquei. E aos 14 anos eu comecei ao esporte, mais assim, mais a sério, né? E tinha o infantil, o infanto-juvenil, o juvenil e o adulto. Automaticamente eu comecei no infantil. Isso em 1951 que eu fui para lá, mas comecei em 54, já com 14 anos. Lírio começou com o futebol e mais tarde, quando se mudou para Lavras, se interessou por outras modalidades. Lavras aí eu me interessei por vários esportes, inclusive o atletismo. Mas o atletismo era muito rigoroso. O esporte individual é muito ingrato, pô. Ingrato, assim, num bom sentido. Porque tem dia que eu não estou disposto. Agora, o coletivo, no dia que eu não estiver disposto, a turma ajuda, né? A gente sai, conversa, fala. E lá eu comecei no futebol, basquete e voleibol. Desses dois eu me interessei mais pelo voleibol e pelo futebol. Depois eu voltei para Alto Jequitibá, para o Colégio Evangélico. Aí eu me dediquei mais ao futebol e ao voleibol. Primeiro porque eu não gostava muito de basquete, porque com 5 faltas eu fazia em 5 minutos. Quando ele vinha a Valadares, jogava pelo Figueira Tênis Clube. Todo ano, em janeiro, tinha um campeonato mineiro do interior. Antes havia as eliminatórias regionais, e o Figueira sempre ia. Então eu treinava, ia, jogava. Lá em Belo Horizonte era no ginásio do Minas e no do Paissandu. O Paissandu é onde hoje é a rodoviária. Nós devemos muito ao seu Walter Luxau, Dalmir de Paula Costa. Eles sustentavam o clube, né? E no Ilusão, além da diretoria social, mas a gente estava mais no esporte, era o seu Juvencio Terra, né? Lírio também jogou alguns anos pelo Ilusão. E o Ilusão, a quadra do Ilusão, hoje não existe mais, né? É no fundo do salão social, dando para Barão do Rio Branco. O Ilusão tinha grandes times de basquete, vôlei masculino e feminino, e principalmente futebol de salão, que foi bicampeão mineiro no interior. Ele ressalta que nessa mesma época também disputou um campeonato mineiro pelo Colégio Presbiteriano em Juiz de Fora. E no futebol, ele brincava nos campos do Democrata. Aqui o futebol eu brincava lá no Democrata, de vez em quando, no Amador, para poder apanhar mais condição física, né? Porque quando o Democrata profissionalizou, eu falei, eu não tinha condições de ser futebolista profissional. Quando ele voltava para o Colégio Alto Jequitibá, levava todas as novidades que aprendia. E a gente ia jogar com aqueles times daquelas cidadezinhas de lá de perto, esses times bons. E eu colocava eles doidos. Quando nós passamos por o sistema do voleibol 5-1, porque antes era 3-3. Tem que explicar. Eram 3 levantadores e 3 cortadores. Depois passou para 4-2. 4 cortadores e 2 levantadores. Depois para 5-1. 1 levantador e 5-1. E nós empregávamos isso jogando naquelas cidadezinhas menores e colocava o pessoal doido, pô. Porque os 3 da rede batiam. Quem estava lá no fundo vinha levantar. E eles conversavam com o nosso técnico e falavam, onde vocês aprenderam isso? E eles falaram que era comigo, né? E eles perguntavam se eu ensinava para eles. Eu ensino. Se eu cobro alguma coisa? Não. Todo sábado, toda sexta-feira, vocês me buscam em Alto Jequitibá, que eu venho aqui jogar para vocês, se vocês quiserem, e venho ensinar também. Lajinha, Durandé, Iuna, no Espírito Santo, Manhuaçu. Joguei várias, Espera Feliz, joguei por vários tempos aqui. Ao mesmo tempo, eu era interno, né?
sexta-feira à noite ou no sábado de manhã cedo e só voltava domingo à noite. Eu comecei a jogar voleibol no Figueira com de 17 para 18 anos. E já era um time formado, um time já de pessoas mais velhas. E fomos, um ano, 2, 3. E essa turma mais velha foi parando. Dalmi, o Du, Zezé, o Acúcio, Lanferini. E fiquei eu sozinho lá no meio. Então eu fui pro time dos meninos. E eles me puseram apelido, né, velho, nome de véi. Ah, o que esse velho tá fazendo aqui? Ele era o time dele, acabou, pô. Os outros pararam, né? Pela idade, já foram trabalhar. Mas por conta própria. Casaram, né? Ele se lembra de alguns jogadores que marcaram época no esporte de Valadares. Walter Melo, Valtim Melo, pai do Marcelo Melo. Foi um craque. Lício Conceição Cabral. Não era meu parente, não. É genro do Dr. Armando, que era do Pastoril, foi jogador de futebol do Pastoril. O Wellington, Alberto Felipe e vários outros que hoje jogariam em qualquer time desses. Num passado muito distante, teve um que foi jogar até no São Paulo, chamado Faete. Ele era filho de um celeiro chamado Zilim. Tinha o Chico Duro, tinha o Tuca Preto, porque tinha o Tuca Preto, que era do futebol. Tinha o Tuca Branco, que era do futebol de salão. Grandes jogadores. E o esporte valadarense deve muito ao seu João Rosa, lá no Esporte Clube Rio Doce, ao Luiz Alves Lopes, que incrementou o esporte, Paulo Márcio Cabral no Colégio Presbiteriano, e sobretudo o Carioca. O Carioca fazia torneios, incentivava o esporte, desde o futebol de salão, voleibol, basquete, handebol. Carioca foi um ícone, um desportista valadarense, além de ter sido um grande jogador de futebol. Ele tem uma história inesquecível que aconteceu em um jogo. Ninguém nunca fez isso no mundo. Ele dá uma manchete de costa. A bola sai, não sai. Quer dizer, ia dentro ou fora, E eu virei os braços, não vou fazer o gesto aqui, fiz de costa. E deu certo. Depois, nesse mesmo jogo, eu falei com um Nandão, Fernando Coelho, eu vou fazer outra vez. Pô. Não vou ser vaiado, porque era aqui, foi num jogo na estreia da quadra do Colégio Bituruna, e fiz 2 vezes isso. Quando atuou como juiz de voleibol, ele viu grandes times jogar. Posteriormente, eu fui mexer com a turma do MIT, hoje Univale, mas como treinador. Era amizade com aqueles. Sempre gostei muito da juventude e fui treinador. Então tinha a Olimpíada Global em Belo Horizonte, a gente ia para lá, disputava, tudo por conta da Globo. E nós temos muitos grandes amigos, o professor Talmi, grandes amigos. Desentendi muito com ele porque eu era juiz de voleibol e futebol de salão, né? E tinha uma Olimpíada que eles faziam aqui, era organizada na época MIT, hoje Univale, né? Vinha de várias cidades, vinha tudo. E eu comandava lá a parte de juiz de voleibol e futebol de salão. O Vasco veio aqui, Fluminense, Tijuca, Flamengo, tudo voleibol masculino e feminino. E eu apitei todos esses jogos. Inclusive teve um jogo muito importante aqui, patrocinado pelo Bradesco, que veio a Atlântica Boa Vista jogar contra o Atlético aqui. Jogadores de seleção brasileira. Aqui eu, o juiz ali sentado na mesa, eu, o Carioca, e escondido atrás da taça ali, o segundo juiz desse jogo, Atlântica Boa Vista e Atlético. O time da Atlântica Boa Vista, aqui está o Moisés, mais conhecido como Maisena. Este aqui é o Renan, atual treinador da seleção brasileira de voleibol. Teve aqui. Isso em 1981. Uma vida envolvida com o esporte ao qual deixou muita história registrada.